não assista esse vídeo se você não estiver realmente prestando atenção nele. Porque as informações que contém aqui nesse material, eu tenho certeza de que vai conseguir transformar a maneira como você vê o mundo. E, consequentemente, vai transformar a forma como você vive e também como você reage em resposta às coisas que acontecem contigo. Porque, na realidade, algo não pode ser bom ou ruim por si só. O ruim ou o bom é a forma como nós interpretamos aquilo. Por exemplo, eu posso, ser traído por um sócio. Eu só posso discernir aquilo como bom e como ruim, apesar da situação ser terrível, a partir de uma ótica. Então eu posso olhar como esse cara safado me traiu e ver pesar tudo no negativo. Eu posso falar, bom, a vida ou Deus me entregou um presente, me livrou de uma pessoa má. Então você vê que é uma situação que eu posso discernir duas coisas. Mas enfim, eu não queria me prolongar tanto. Antes de eu explicar o cerne da questão, eu quero te contar uma história realmente. Em 1942, salvo engano, tinha um cara que ele é torneiro mecânico, ele trabalhava 100% naquilo, ele sustentava a família dele com esse dinheiro, né, como torneiro mecânico, como operário. Porém, durante esses dias como operário, aconteceu algo que ele não podia prever. Ele perdeu a mão no torno mecânico. Essa situação em si, foi uma situação boa ou uma situação ruim? Um cara, pai de família, em 1942, tendo que sustentar a sua família, perder a mão, que é a sua única forma de sustento. Olhando assim, friamente, apenas para essa situação, eu diria que péssimo. Foi a pior coisa que lhe aconteceu. Porém, pouco tempo depois, ali na cidade dele, começou a ser recrutado jovens para a guerra. E ele não poderia servir, porque realmente ele não tinha uma mão, então ele estava inapto a ir para a guerra. E literalmente, todos que serviram morreram em questão de semanas ou pequenos meses ali. Mas ele viveu uma vida muito tranquila até pelo menos os seus 80 anos. Ele conseguiu encontrar um outro trabalho, então ele viveu com a sua família, com a sua esposa, muito bem até os 80. Agora, ele perder a mão foi algo bom ou necessariamente foi algo ruim? Eu acredito que perder a mão sempre vai ser algo negativo. Porém, em comparação a o cara morrer com os seus 18 anos, 19 anos, há de concordar que essa situação em si não foi algo ruim, porém positiva. A questão nós não temos controle do que acontecemos conosco, porém nós temos responsabilidade de fazer algo a partir daquilo. Por exemplo, diversas vezes eu já trazei demandas assim, por imprevistos que foram acontecendo, e eu confesso que dá uma insatisfação, dá uma raiva, dá uma pressão absurda, porque realmente a gente fica, putz, é minha responsabilidade, putz, eu vou perder um cliente, vai acontecer algo bizarro, porém muitas vezes não são algo que está na nossa responsabilidade, porém não está no nosso controle. O que acontece muito é justamente a gente olhar para um problema e aumentar ele demais, expandir aquilo de uma forma onde parece algo ser muito maior do que realmente é. Então tem um cara, não sei se você conhece, um cara que é pouca bosta, acho que o nome dele é Platão. O Platão, ele contava a alegoria do mito da caverna. Eu posso falar de uma forma um pouco equivocada aqui, porque faz muito tempo que eu não ouço. Porém, uma certa sociedade, eles crescem dentro de uma caverna. E tudo que eles conseguem ver é literalmente a sombra de uma fogueira. E essa fogueira, ela projeta gigantes, ela projeta coisas realmente muito grandes, mas na realidade aquilo não existe, é apenas sombras. E uma das pessoas ousa sair. E quando essa pessoa sai e vê o mundo lá fora e toda essa imensidão, que ela entende que a visão limitada daquelas sombras, daqueles gigantes, nada mais eram do que apenas frutos e medos da imaginação deles. E a questão muitas vezes com esses problemas que nos pressionam tanto, é literalmente esse ponto. A gente acha que são gigantes, que são coisas realmente horríveis, mas grande parte dessas vezes são apenas frutos da nossa imaginação ou da nossa projeção de futuro. Porque tem até um estudo que diz que 80% do que nós imaginamos que vai acontecer, as nossas preocupações do futuro, são apenas imaginações. Ou seja, essas coisas não acontecem de fato na realidade. A questão, o ponto de onde eu quero chegar é que muitas das vezes, quando acontece algo, você precisa separar o que realmente é coisa da sua mente e o que é de fato algo racional. Por exemplo, você não precisa querer fazer algo que é importante para você. Por exemplo, não preciso querer trabalhar, não preciso estar bem para fazer um projeto.
eu só preciso ter a decisão do porquê que eu estou fazendo aquilo. Porque dessa forma, quando a minha mente me bombardear com essas imaginações, essas preocupações, essas pressões que na verdade são mentiras, eu consigo de alguma forma racional driblar esses pensamentos. E dessa forma ter muito mais tranquilidade e paz para fazer o que precisa ser feito. E outro ponto é você saber descansar, cara. Esse ponto é, acredito eu, o top mind do porquê que eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei se você acredita em Deus, talvez você acredite. No caso, eu não passei a acreditar em Deus, eu sempre acreditei, mas eu passei a realmente confiá-lo a partir do momento que eu conheci. Então às vezes você pode até acreditar, ou tipo, deve ter uma força superior e tal, mas você não se relaciona com essa força. Eu tenho certeza que quando nós temos algo maior do que nós, assim, temos um Deus ali que nós realmente colocamos fé e acreditamos, isso nos dá muito mais tranquilidade para fazer as coisas. Não que eu siga a Deus para ter tranquilidade por si só. Eu sigo Ele porque realmente eu o amo, então nós temos um relacionamento realmente de pai para filho, e esse relacionamento me faz muito mais tranquilo porque Ele me tranquiliza. Se você não conhece da fé cristã, na fé cristã acredita que tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é como um consolador. Então, assim quando eu estou completamente desesperado e louco nos meus pensamentos, esse Espírito Consolador, ele fala comigo no meu coração, ele me tranquiliza justamente quando eu estou precisando desse consolo. Porque esse Espírito sabe realmente das minhas necessidades, ele sabe do que eu preciso, ele sabe do que eu tenho nas minhas intenções, no meu coração, então ele vai saber me direcionar da melhor forma. Um ser que transita entre o passado, o presente e o futuro, esse ser, ele sabe muito bem o que eu preciso e o que eu quero. E ele sabe separar as coisas e falar assim, não, isso aqui é o que você quer, é o seu desejo limitado. Não, isso aqui é o que você realmente precisa. E muitas das vezes o que eu quero e o que eu preciso, eles estão atrelados, entendeu? Então, nem sempre são coisas ditocômicas, ou um ou outro. Mas esse ser, quando eu tenho em quem confiar e em quem me direcionar, as coisas ficam muito mais tranquilas, porque já não é mais na força do meu braço. As coisas não dependem mais somente do quão eu sou bom e do quão eu sou incrível e que, as coisas dependem necessariamente de mim. Não, porque eu consigo descansar, eu consigo me deleitar e saber que eu tenho alguém para realmente me direcionar. Se você realmente entende isso ou quer buscar entender um pouco mais sobre que Deus é esse que se relaciona com a sua criação, cara, eu te peço que você venha trocar ideia comigo lá no Instagram. Eu não quero que esse vídeo fique perfeito ou muito longo, porque eu tô gravando ele literalmente um pouco antes de eu dormir, e eu quero manter a constância nesse canal, quero postar sempre, mesmo o vídeo estando perfeito, mesmo não estando, então eu quero sempre alimentar esse conteúdo. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição, se isso realmente fez sentido pra você. É bom que esse canal ainda tá pequeno, então eu ainda consigo me relacionar, ainda consigo trocar uma ideia com os meus seguidores, então de alguma forma contribui com a sua vida de uma forma mais pessoal. Então me chama lá que a gente vai trocar essa ideia um pouco mais de perto. Valeu, obrigado por ter chegado até aqui e um abraço.